Oi, gente, bom dia. Daqui a pouco, às 10 horas, a gente vai começar a conversa com a professora e cientista social Fabiola Lemos. Ela vai falar sobre o vírus da precarização, as transformações no trabalho e na educação em tempos de pandemia. Oi, Araceli, seja bem-vinda. Estamos aguardando a Fabiola, ela vai entrar. E a gente vai conversar exatamente porque num momento desse de pandemia nunca tinha acontecido na minha vida. Tem mudanças radicais. Oi, Fabiola, tudo bem? Olá, olá, Zequita. Fabiola, você pede para entrar e eu te autorizo. Você solicita participar do debate, tá bom? Você está me ouvindo? O som está bom, gente? Digam aí, por favor. Marvel Marconi. Opa, a Bíblia vai já entrar. Já estou autorizando. Bom dia! Bom dia, Fabiola! Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada, Então, Norma. gente, a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, diante dessa pandemia, a gente aprovou fazer lives de formação, porque é muito importante a gente estar sempre num processo de aprendizagem, de leitura e releitura do mundo, até para poder recriar esse mundo. E a gente está com a professora e cientista social Fabiola Lemos, e a gente vai conversar sobre uma área que, quando vem uma pandemia dessa que transforma totalmente a vida de todo mundo, eu não acredito que tenha alguém que não tenha mudado alguma coisa na sua vida. A gente tem que parar para repensar o mundo e parar para analisar as coisas que estão acontecendo. E você, Fabiola, fez essa análise sobre a precarização diante das transformações no mundo do trabalho e no mundo da educação. Dois setores importantíssimos para a gente, e principalmente que a gente está num contexto capitalista, né? E aí nós vamos falar sobre isso. Você pode. É, Qual é a sua análise? Como iniciou esse seu pensamento em relação a essas transformações? Oi, Norma, bom dia a todos e todas que estão aqui acompanhando nossa live. E é isso. Eu acho que esse período da quarentena, né, que a gente tem que estar cumprindo esse isolamento, muita coisa que já vem ocorrendo assim nos últimos anos ficou ainda mais evidenciado com a questão da pandemia, que é a questão do contexto de luta de classes que existe e que nesse momento ele está muito desnudo, ele está muito exposto. Quando você vê, por exemplo, a elite organizando carreatas de uma forma completamente insensível à tragédia que pode se acometer à vida dos trabalhadores que vão ter que se aglomerar em transportes coletivos para poder chegar ao trabalho, mas a insensibilidade perante a tudo isso que pode acontecer faz com que essa elite esteja, neste momento, deslegitimando as autoridades científicas e chamando as pessoas para quebrarem uma política de isolamento. Então, só isso aí já é uma demonstração dessa luta de classes que eu estou falando. E que fique claro que luta de classes não é necessariamente aquela questão de uma briga, né? As pessoas, às vezes, elas não entendem. Eu posso até ter uma boa relação com o meu patrão, a gente não fulaniza a história. Mas existe uma relação de interesses de classe social. E o interesse do meu patrão, no momento que eu sento com ele, numa mesa de negociação salarial, claro que vai ser diferente do meu interesse. E nesse processo dessa disputa de interesses, ele tem a força maior,
porque existe uma quantidade enorme de pessoas desempregadas, o chamado Exército Industrial de Reserva, que desvaloriza a minha força de trabalho e que faz com que a minha situação seja muito mais precária na hora de conseguir estabelecer a negociação para aquilo que me é interessante. Então, o que acontece? Em um contexto desse, que tudo isso está mais exposto ainda, a gente observa com muita preocupação, porque ao passo que aparentemente a gente conseguiu mostrar que a nossa força de trabalho é importante, já que nesse momento os trabalhadores estão ficando em casa, vão ter direito, por exemplo, a um auxílio emergencial, e não estão indo cumprir suas jornadas de trabalho de uma forma normal, como em períodos anteriores. Acaba que se sente de forma muito mais clara a falta e a importância desse trabalho. Mas, por outro lado, mesmo que a gente esteja nesse momento mostrando a nossa importância, o que eu percebo para o futuro é ainda uma percepção bem pessimista, num futuro a curto e médio prazo, pelo menos. Por quê? Porque este momento estão se desenvolvendo alguns laboratórios que a justificativa é que é provisório, é que é um momento de pandemia, mas são laboratórios que podem sim tornar permanentes e modificar as relações de trabalho e de educação, que podem ser muito maléficas para a classe trabalhadora. Por exemplo, o trabalho em home office, que ele é todo isso, ele é revestido de uma aparente liberdade, já que você pode estar em casa. Ele tem todo um contexto de praticidade, já que você não precisa pegar o trânsito, por exemplo, para poder chegar no seu ambiente de trabalho. Porém, essa ideia de liberdade, de praticidade, na verdade, em um contexto desse que a gente está vivendo, de profunda busca da informalidade no trabalho, de ampliar essa informalidade, e pior que isso, legalizar a informalidade. A gente vê com muita preocupação uma transformação do nosso ambiente doméstico em um ambiente de trabalho. E principalmente em países de capitalismo periférico, como o Brasil, onde as relações entre público e privado sempre são muito confusas. A gente tende a perceber este fator ideológico se alargando e tomando conta para que, possivelmente, a gente tenha aí o trabalho intermitente mais consolidado, a informalidade mais consolidada, e a gente vê com muita preocupação isso no campo do trabalho. Para as mulheres nem se fala, porque numa ausência da creche, na falta da estrutura das creches, é ali na casa que ela vai ter que dar conta do trabalho, já que boa parte das mulheres hoje elas têm essa função de mantenedoras do seu lar, da sua família. O capital, ele desenvolve a chegada da mulher ao mercado de trabalho, sim, mas uma mulher que ainda tem que arcar também com a dupla, com a tripla jornada, já que numa cultura sexista não foi tirado dela a obrigação, a obrigatoriedade de ter que amparar, que cuidar dos filhos, que cuidar da família, que cuidar dos afazeres domésticos. Então, ela transforma a casa em ambiente de trabalho, em creche, né, cuidando dos filhos, e isso precariza ainda muito mais as relações dela. Isso aqui só para te dar um exemplo. Mas no campo da educação, isso também é muito preocupante. Por quê? Porque a gente está assistindo o avançar, nesse momento de pandemia, das educações de ensino à distância, dessa metodologia muito própria do processo de entrada do capital financeiro dentro da educação. Então, a financiarização da educação ela está acontecendo de forma muito rápida no nosso país, mas ela tomou mais conta, neste momento, foi do ensino superior, da rede privada. E ela também, de certa forma, já está presente também nas escolas de ensino básico das redes privadas, além do superior, mas a privada. E agora, a gente percebe, nesse momento de quarentena, experiências que muito nos preocupam, para que essa metodologia ela acabe ficando, ela acabe se petrificando, a partir deste laboratório que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia. Então, vejam, as escolas, tanto as privadas quanto as escolas públicas, elas estão adotando aí o chamado ensino remoto, que prevê uma mistura
de algumas tecnologias de ensino, de várias metodologias, de vários recursos, entre um deles, o ensino à distância, que acaba prevalecendo em vários casos. Só que com um detalhe, é muito injusto, porque os estudantes das redes privadas têm muito mais acesso à internet de qualidade, aos aparelhos, aos tablets, do que os estudantes da rede estadual de ensino, por exemplo, da rede municipal de ensino, por exemplo. Então, a gente vive numa situação que a maior parte, mais da metade dos municípios, eles não têm uma conectividade em fibra óptica. Então, a universalização do acesso à internet ainda não é uma realidade, para que você coloque esse instrumento virtual como parte de uma educação. Então, se por hora ele aparece aí apenas como um mecanismo a mais, dentro de um processo que é misto, dentro da educação do ensino remoto, mas a partir das experiências e desse laboratório, não é exagero a gente imaginar que isso pode ficar e pode alargar, ampliar o seu espaço, comprometendo muito a universalização da educação, uma educação realmente emancipadora, porque várias implicações surgem a partir do momento em que o capital financeiro ele se apropria da educação. Isso já tem sido demonstrado de várias formas. Eu, como professora, eu tenho um desgosto muito grande, porque eu tenho 23 anos de sala de aula. E eu me lembro de uma época que a gente podia utilizar de várias metodologias, né? A gente podia organizar com os meninos paródias, debates, filmes, documentários, tantas coisas, eram tantas estratégias, eram muitas. Eu sempre fui, modéstia à parte, uma professora muito criativa. E eu acionava muito dessas estratégias. Nós fazíamos aula passeio, nós fazíamos uma série de atividades. Hoje, isso se torna praticamente uma peça de museu. Porque o que está acontecendo? As escolas praticamente já não estão mais recebendo um livro didático. O que está vindo é um material apostilado. Porque no momento em que existe um contrato com uma franquia, essa franquia ela traz um pacote educacional que prevê, além de consultorias, planejamento estratégico, uma série de conceitos que são próprios do mundo dos empreendedores e não no mundo que é de um serviço obrigatório e essencial. Na verdade, não um serviço, mas um direito. A educação é um direito, mas dentro da conjuntura neoliberal, os direitos eles vão aos poucos sendo transformados em serviços. E o capital financeiro tende a se apropriar desses serviços para poder expandir. Fabiola, eu quero falar algumas coisas, mas tem aqui mensagens. Gente, vocês podem mandar mensagens, participar do debate, colocando perguntas ou afirmações. Aqui, Jefferson, ele fala: o trânsito é substituído por um sistema com vários bugs e mais bugs. Resultado, hora extra para cumprir a carga horária padrão. Aí, interrogação, o quê? É meio onda, não, é tsunami de estresse. Tem também outra aqui. Quero dar um alô para quem chegou aí, Maria Aires, muita gente. São muitos nomes, não dá para dizer todo. Lidiane César, a Zenaide, a Lu Rebordosa. Pois bem, tem uma outra aqui que fala o seguinte: Zequita, no geral, o patrão brasileiro é um tirano. Mesmo, peraí, só um minuto. No geral, o patrão brasileiro é um tirano, mesmo muitos que parecem não ser, são e não estão com os comércios abertos por falta de clientes. Bom, você pode comentar os comentários e é importante a gente analisar tudo o que você está falando de forma também dando exemplos. Por exemplo, em relação à mulher, a sensação que a gente tem é que a gente está voltando ao período que a mulher era obrigada a trabalhar em casa e era proibida de trabalhar fora. Hoje eu vi uma matéria na TV que diz assim: estão dividindo as tarefas. O homem lava a louça e a mulher limpa a casa. Olha só a diferença de divisão. E
sobre a educação, nós vamos continuar falando também sobre esses temas e sempre envolvendo a mulher, porque no processo educativo, a mulher que tem que aprender a lidar com as tecnologias para poder colocar a criança para estudar. Tá? Vamos falar sobre isso. Um detalhe, Norma, é no chão da escola que os professores e as professoras têm contato com uma série de dilemas da vida, do mundo de um adolescente, por exemplo. Coisa que a educação à distância nunca vai alcançar. Então, eu, como professora, posso te testemunhar com exemplo de uma única aula que eu tinha por semana, que era uma matéria chamada Sociologia, que só tem uma aula por semana, mas era aquela aula esperada por tantos meninos e meninas, inclusive para poder falar questões de dramas pessoais, onde seria o papel da família ouvir, às vezes, questões muito sérias, que envolvia depressão e suicídio. Mas era eu, uma professora desconhecida, que ia uma vez por semana dar uma aula para esses meninos, que no campo de um ensino como a sociologia, que é emancipador, que traz uma série de soluções, eles encontravam minimamente a possibilidade de confiança, de dialogar e de perguntar. Então, se a gente perde esse espaço acolhedor da escola, são mulheres e LGBTs que vão mais pagar o preço caro por isso. Porque é lá que a gente identifica questões de pedofilia, é lá que a gente identifica questões de abuso infantil dentro de casa, porque, como você puxou esse assunto, é dentro de casa o espaço mais perigoso para as mulheres, né? O Ministério Público de São Paulo fez agora uma pesquisa e identificou que lá em São Paulo 66% dos feminicídios foram consumados no ambiente doméstico. Ou seja, é um espaço perigoso para as mulheres, né? Só o que você está puxando aí, mas conclua a sua indagação. Sim, então, por exemplo, isso que você está falando, estava iniciando um projeto de teatro dentro de 2 escolas públicas com jovens, então realmente tem todo tipo de situações, tem a depressão, tem aqueles rebeldes que querem atrapalhar a aula, atrapalhar tudo, porque eles estão com problemas vários, eu, por exemplo, estou dando aula online para crianças e adolescentes e as mães e pais estão adorando porque está tendo a criatividade, mesmo sem ter o contato físico, eu estou fazendo de um jeito que tenha a criatividade e tudo do teatro, só que sem o grupo, né? Cada um no seu quadradinho, com o espaço para fazer os jogos e muita criatividade. Eu também trabalho com muita criatividade. Então, essas mães, elas estão felizes porque elas que teriam que estar fazendo isso. Tu imagina segurar uma criança que precisa de movimento, que precisa de ação no espaço de um apartamento pequeno, né? Vamos continuar essa conversa. Sempre é a mulher que vai ter que buscar o entretenimento, como entreter, como ter esse jogo de cintura para fazer tantas atividades ao mesmo tempo, né? E, detalhe, quando o homem surge aí com a sua famosa ajuda, não é? Sempre né, ganhando, né? Como um grande favor, para fosse obrigação de participar ele está dividindo aquele ambiente doméstico, ele está dividindo aquelas obrigações. E eu acho que nesse momento, Norma, é muito mais violento para a mulher, porque enquanto a gente está no dia a dia, cada um para o seu lado trabalhando, e chega e se encontra no final do dia, e a mulher fez lá as coisas, deu conta da louça lavada, deu conta da roupa lavada, deu conta da casa arrumada. Já é violento, agora imagina quando os dois estão lá dentro, um olhando para a cara do outro, e ainda assim permanece só para a mulher ter que dar conta. É mais violento ainda, porque é esboçado, é externado ao máximo o quanto de fato, é o seu papel enquanto mulher, porque ali já não tem mais a justificativa de que ele está fazendo
também estão fazendo até atividades mais estressantes ainda, mas a gente não pode utilizar essa justificativa para nada. Agora é muito mais violento quando você vê que neste momento estão os dois lá, confinados dentro de um ambiente e que ainda se recai só para uma das partes. Agora, é muito interessante a gente perceber, falando dessa questão da violência, o quanto os homens eles não sabem lidar com momentos de constrangimento da sua liberdade, como é esse momento que a gente está vivendo. O confinamento é ruim, o isolamento é péssimo, em vários aspectos é muito ruim, você não está acessando a rua do jeito que você é acostumado. Mas parece que para nós, mulheres, a gente consegue desenrolar isso muito melhor que os homens. Eles tendem a ficar cada vez mais estressados com essa situação. Eles ficam mais angustiados com essa situação. E isso é muito fácil de entender. Tem um filósofo chamado Bertrand Russell, que ele escreveu um livro chamado Casamento Imoral, onde ele diz o seguinte, que o casamento é a melhor solução na vida de um homem. Né? Ao contrário do que dizem, que o casamento é uma forca para o homem, mas não, o casamento é a melhor solução na vida de um homem. Porque é no casamento que ele consegue ter as duas coisas que a gente mais quer, que a gente mais ambiciona, que é a liberdade e a segurança. Porque normalmente quando a gente quer a liberdade, a gente tem que abrir mão da segurança. Ou quando a gente quer a segurança, a gente tem que abrir mão da liberdade. O homem, ele encontra no casamento a possibilidade de ter os dois. Porque ele tem a segurança de mostrar para a sociedade que ele tem um atestado de respeitabilidade, que ele é um homem casado, um chefe de família. Ele tem a segurança da vida doméstica toda organizada, da roupa lavada, da louça lavada, da mulherzinha lá que organiza tudo. E, ao mesmo tempo, ele não precisa abrir mão dos seus espaços de liberdade. Porque, no caso que o Russell fala, os prostíbulos, eles representam um espaço de liberdade para os homens. Porque lá dentro, eles fazem o que eles querem, inclusive em termos de violência e de todo tipo de abuso, e eles podem sair, fechar a porta do prostíbulo e voltar para casa, e a vida deles normal continua. O que não continua normal é a vida da prostituta, da mulher que trabalha lá fazendo o programa, sabe por quê? Porque ela está presa ao estigma da prostituição. Então, para ela, aquela vida não é uma vida de segurança. Não é uma vida, é a vida mais insegura que tem. Agora, para os homens é muito bom, porque eles se utilizam da vida de liberdade, desses espaços de liberdade que eles têm. Eles podem chegar em casa e lá vai ter a vida do homem respeitável, que aos olhos da sociedade tudo está funcionando. Agora, imagina que no momento desse, que é um momento de isolamento, que ele não tem acesso ao bar, que ele não tem acesso aos locais de prostituição, que ele não tem acesso ao jogo, que ele não tem acesso a essa vida de liberdade, que ele se acha dono absoluto dela. Não tem acesso às amantes. Eu estava pensando nisso também. Muito bem colocado. Não tem acesso às amantes, a toda essa vida de liberdade que ele não abre mão. Quando ele chega em casa, ele não consegue digerir isso. Ele fica mais ansioso, ele fica mais estressado, ele tem mais dificuldade de lidar com esses momentos de constrangimentos da sua liberdade. Né? E quem é que vai ser o saco de pancada para receber tudo isso? A mulher. Exatamente. Por pouquíssimas coisas, por nada, por motivo nenhum, até porque nem existe motivo para isso. Mas uma coisa, uma louça mal lavada, um serviço mal feito. Outro dia eu assisti um vereador, se eu não me engano, numa cidade do interior de São Paulo, dizendo que o isolamento era um absurdo porque os salões de beleza não iam funcionar e que como é que um homem ia conseguir ficar dentro de casa cumprindo uma quarentena com uma mulher feia, que não fez depilação, que não fez o cabelo, que não fez uma escova. Gente, um absurdo. Um absurdo. Olha, então, Fabiola, assim, eu quero que você continue e dentro disso, olha como eu estava pensando nisso, vendo essa matéria lá na TV com um casal jovem, em torno dos seus entre 20 e poucos a 30 e poucos anos, né? E aí a cara dele estava tão assim, sabe, tipo, perdi minha liberdade. E aí ela dizendo, não, tá tudo bem, né, amor? E ainda dá um beijinho nele.
Aí eu fiquei, meu Deus, a cara dele era de, sabe, tipo, não tô com um amante, não tô com amigos, não tô preso. E, gente, essa coisa da beleza, né? É terrível você colocar como condição, e sempre é jogado, é cobrar da beleza da mulher. Por quê? A mulher pode não aguentar estar com aquele cara que sem fazer a barba, sem isso, sem aquilo, dentro de casa, Não, tu né? precisava ver a cara do homem horroroso, feio, falando, Falando isso. reclamando de salões fechados, que a mulher não podia estar indo fazer o cabelo. É, é um caso sério. E aí, a gente precisa estar falando sobre o feminismo e sobre como o casamento. Olha só, o Brasil ele é poligâmico para o homem. Então, essa poligamia, no momento da pandemia, ela tem que parar, porque senão vai Uhum. proliferar o vírus, né? E aí você tem que analisar por que, que o homem, com o casamento, ele tem que ser. Ele pode continuar a vida dele normal, poligâmico, livre, e a mulher que abre mão dos amigos dela, não pode ter amigo, homem mais. Ela abre mão também das amigas, que ele começa a falar mal das amigas e dizer que elas são isso, são Mal aquilo, que ela tem que influência. se afastar. Aí se afasta, termina se afastando da família, porque ele começa a botar defeito também na família, e quando ela se vê, está totalmente isolada e à mercê de qualquer violência, que já é uma violência, porque isso faz parte da violência psicológica. Aí, quando ela nem se dá conta que está nessa situação de violência, totalmente isolada do mundo. Aí imagina agora essa mulher nessa situação de pandemia. Vamos buscar saídas, vamos conversar nesse sentido de buscar soluções. Norma, é o seguinte, durante um longo período da história, os homens eles passam a substituir os pais em termos de propriedade da filha, né? Então, É. a filha saía do casamento, aliás, da família, ia para a mão do marido, e este marido, inclusive, era autorizado em castigá-la, né? Então, ele vai passar a fazer o papel aí que o pai antes fazia em termos de punição, de fiscalização e de castigo. Hoje, como você começou aqui a nossa conversa já buscando como está parecido com a época que as mulheres tinham que ficar mais dentro de casa e por isso eram vitimadas por essa violência, hoje é interessante porque o espaço público, por mais que hoje a gente esteja dentro dele, a gente possa acessar com muito mais liberdade o espaço público, mas aí a gente passa a ter duas situações de propriedade, né? Dentro de casa você ainda é propriedade e esse momento de confinamento, de isolamento, está mostrando que a mulher ainda é tratada como essa propriedade dentro de casa, mas na rua, no espaço público, nós também somos propriedade de todos os olhos que estão ali para nos fiscalizar, para dar conta da roupa que a gente utiliza, se ela é decotada, se ela é curta, o que a gente fez errado, se a gente está bebendo com alguém, ou por que essa mulher está sozinha com essas outras mulheres e não aí na proteção de um homem. Então, esses questionamentos, para qualquer lugar que a gente vá, eles persistem, tanto em casa quanto fora. Agora, tem uma coisa assim que é interessante, porque a punição, a pena, a presença do policiamento, a Maria da Penha, a lei, o Código Penal, não é o suficiente para abarcar questões que são de dentro de casa. Porque esse conjunto de sanções, elas são muito mais presentes numa vida pública. Só que a maior parte da violência acontece no ambiente doméstico. E precisam de soluções que não estão necessariamente na criminalização ou na pena. A pena, ela pode ser e deve ser acionada como parte de um processo de educação de uma sociedade, eu até entendo. Mas ela não pode ser acionada como principal elemento. E eu, até como professora, minha amiga, eu não tenho a menor dúvida que a solução é a educação.
porque é a educação que vai estar tanto no espaço público quanto no espaço doméstico. Os espaços onde a polícia não entra, onde a lei não entra, onde a pena não entra, é o lugar onde acontece muita violência, onde acontece feminicídio. Então, veja como neste momento, o que eu estou falando aqui, que parece até um clichê, não é um clichê, é a solução real. Porque no momento que a gente educa meninos e meninas para entenderem que o corpo da mulher é dela, pertence a ela, que ela é um ser humano como qualquer outro, que sente frio, que sente fome, que sente sede, que tem sentimentos, que tem ânsia por liberdade, que tem ânsia por autonomia. No momento que a gente educa meninos e meninas para entender que não existe essa diferença, não existe essa distinção, você vai ter um homem que não vai olhar para a agressão e para a violência como um atestado da sua masculinidade ou da sua identidade de homem, sua identidade masculina. Porque na socialização dos meninos, a agressividade é um dos elementos muito presentes para que ele se auto-enxergue, para que ele se auto-perceba como macho. Então, e isso principalmente a partir de uma ação de desprezo de tudo que é feminino. Isso está num componente central da socialização desses meninos ainda quando crianças. Isso nas cidades do interior do estado, um estado como Piauí, um estado do Nordeste, isso é tão visível, isso é tão exposto. Eu me lembro que quando eu vim morar no Piauí, porque eu morava em Belém, né? E lá no Pará, minha amiga, eu lhe juro, tem machismo? Tem. Inclusive de outras formas que não são as mesmas formas daqui. Mas eu fiquei impressionada quando eu cheguei no Piauí, para morar no Piauí, e a primeira vez que eu viajei para as cidades do interior, que eu via como dentro das famílias os meninos são criados com total poder e as meninas são extremamente perseguidas. É uma criação muito injusta, é muito desigual. Ainda muito cedo elas são apresentadas a louça para lavar, os afazeres domésticos para dar conta. Ela não pode errar em nada. As notas delas têm que ser sempre muito boas. A educação dela sempre é muito rigorosa. E a gente vê que o irmãozinho dela, que muitas vezes até bate na mãe e todo mundo aplaude, que coisa linda. A forma com que eles são donos de tudo, da cidade, a forma com que eles podem engravidar empregada, não tem problema nenhum, isso é coisa de macho. A forma com que eles podem, desde cedo. Então, como é que uma educação dessa não vai culminar lá na frente com um menino que vai reproduzir exatamente a forma que ele vê o pai dele tratando a mãe em casa? Então, é claro que a violência doméstica, que todas essas situações, elas são aprendidas dentro dessa convivência ainda muito cedo, numa cultura sexista como a gente tem. Então, eu sempre me perguntava, né, desde muito nova, quando eu comecei a perceber toda essa relação de injustiça, e é porque eu não tenho irmão, nós somos 4 mulheres na minha casa, mas quando eu começava a perceber essa situação de injustiça, eu sempre me perguntava, como é que a gente pode, então, nós mulheres, nos organizarmos para a gente não levar isso em frente? E aí, aos poucos, eu fui conhecendo o movimento feminista, né? E fui entendendo que existe uma comunicação, a forma de fazer essa comunicação existe, ela é real. Nós, mulheres, podemos sim estar nos comunicando uma com a outra e fazendo um grande pacto. Nós não vamos criar meninos e meninas para incorporar esses papéis. Porque a gente quer sim acabar com esse contexto de violência, com essa relação de desigualdade, não só do feminicídio, a violência psicológica, a falta de autonomia, a forma com que as mulheres se tornam frágeis, presas, muito frágeis na mão de homens. Então, a gente pode estar organizando isso, e por que não fazer isso nessa geração? Que a gente tem mais acesso a conhecimento, que a gente tem acesso aos meios virtuais, que podem ser grandes cúmplices para poder... A gente está em comunidade, a gente está se comunicando, a gente está trocando experiência. Então, para mim, não existe uma solução que vá além dessa. Tem a pena, tem a penalidade, tem a punição, tem, ela pode ser parte. Eu até entendo, sou mais avessa a essa questão do punitivismo e tal, tenho alguma dificuldade com isso. Mas eu entendo que existe uma parte que é necessária. Agora, é muito importante a gente mudar a educação desses meninos, dessas meninas, isso é fundamental. E é, infelizmente, esse aspecto que está sendo hoje mais atacado, principalmente dentro das escolas.
O Leonardo Fialho fala que é uma verdadeira aula, grande Fabiola. Então, eu tenho 3 filhos, 3 rapazes, e eu procurei educá-los de forma diferente. E até na conversa, quando fala de uma forma assim, meio irritada, epa, fale direito comigo. Não, estou falando direito. Tá nada. Aí a gente vai e lembra isso, porque não dá, né? E assim, a gente não educa sozinha e não educa só uma mãe, porque, como você já falou, a mãe é a pessoa mais vigiada do mundo. A mulher é a pessoa mais vigiada do mundo. Se ela é mãe, ela é duplamente vigiada. Então, mas a gente pode sim dar uma educação diferenciada. E se a gente não sabe como, a gente deve procurar saber. Já tem iniciativas de dar brinquedos. Quando a gente questiona o brinquedo, que a boneca, tudo, o brinquedo da menina é privado e é de responsabilidade, e tudo de brinquedo do menino é de desafio e de liberdade. Então não dá mais boneca para a menina, não, dá boneca para o menino. Não dá Sim. mais carrinho para o menino, não, dá carrinho para a menina também, né? Uhum, A exatamente. lei, só antes de passar a fala para você, a lei está falando, Norma e Fabiola, a Unicef está alertando também que todos devem denunciar a violência contra a criança, gente, que é gravíssimo. E a Hortência fala assim, essa é a da questão, a agra da questão, para que nós mulheres possamos ser esse vetor libertador, é necessário que nós mulheres sejamos livres das amarras do patriarcado e do capitalismo. Então, gente, naturalmente a gente não vai se livrar dessas amarras, então a gente tem que se organizar mesmo. Vamos falar sobre isso, Fabiola? Essas duas Com coisas. Eu acho que eu não tenho a menor dúvida, o capitalismo ele é um sistema que ele se nutre, ele precisa dessa situação de vulnerabilidade das mulheres. Ele só se as formas que o capitalismo encontra para continuar sendo viável, já que ele é um sistema que está constantemente à beira do caos, da crise, mas as formas de se recuperar sempre são as mais irracionais e as mais violentas possíveis. Isso vai desde o exército industrial de reserva, fomentar uma sociedade, sistematizar uma sociedade para que, de fato, tenham pessoas que constituam uma mão de obra disciplinada e barata, que vai ser gerenciada, por exemplo, pelas pessoas que têm acesso à escola privada, de melhor qualidade, que vão ser os gerentes dessa mão de obra disciplinada que vem do ensino público. Isso passa pelas guerras, que também alimentam esse sistema, isso passa pelo mais recente agora, que é a obsolescência planejada, os produtos durarem pouco tempo para poder aquecer aí o mercado. Isso passa por vulnerabilizar quem já é o mais vulnerável e a mais vulnerável na sociedade. Então, o capitalismo ele precisa disso, ele fomenta isso. E para poder vencer o patriarcado, destruir essa situação que a gente está aqui reclamando, que a gente está aqui lamentando, a gente precisa, de fato, primeiro, superar esse sistema de desigualdade, superar esse sistema de injustiça social. E, como você falou, Norma, essas coisas não acontecem na frente, essas coisas só acontecem com a organização da classe trabalhadora. A gente precisa, mais do que nunca, desenvolver uma situação, inclusive, de unidade. Da gente olhar para a conjuntura política que a gente está vivendo hoje, a gente está vendo, quem vai fazer uma análise aí já dá uma outra live, mas você vê um processo de fragmentação da direita, da burguesia, que nesse momento aqui no Brasil ela está dividida aí em várias frentes, né? Nem eles estão conseguindo desenvolver uma unidade que normalmente eles conseguem, são muito melhores do que a esquerda nesse aspecto. Mas se no momento desse, que a luta de classe está tão exposta, nós da esquerda não conseguimos mostrar, ser essa guia, ser essa luz, mostrar uma alternativa para a classe trabalhadora, isso abre espaço para o fascismo, isso abre espaço para o que há de pior. É a organização, é a unidade da classe trabalhadora, é pensar de forma estratégica, é acreditar na luta coletiva, ainda que a gente viva uma cultura
que empurra a gente para as soluções individuais. Mas essa pandemia está aí, e para não dizer que ela traz só tragédia, eu acho que uma coisa, ela evidenciou mais do que nunca. As soluções, elas não podem, elas não cabem mais no universo da individualidade. Ou nós pensamos as coisas como comunidade, ou a gente não vai resolver problemas que são hoje totalmente universais, como a agressividade que o capital se consolida, como as questões ambientais, como as pandemias. Então, são soluções comunitárias, são organizações a partir de quem está na linha de frente, perdendo mais ainda o pouquinho que a gente tentou conquistar nos últimos anos. E a gente está aí perdendo numa dimensão até distópica, porque todo mundo que está assistindo tudo isso que está acontecendo está com essa sensação de distopia, né? De fim de mundo, de apocalipse, de coisas, de admirável mundo novo, de coisas de 1984 e todos esses romances, essas obras aí que foram escritas e que falavam de um mundo que a gente até pouco tempo assistia, lia, mas não acreditava que aconteceria dessa forma. E hoje a gente está vendo gente falando em terraplanismo, a gente está vendo gente falando contra a vacina, a gente está vendo as pessoas colocando despudoradamente a economia à frente da vida, e isso só vai com a organização da classe trabalhadora da forma que você colocou. E uma coisa que a gente observa, quando surge a pandemia, como ela atinge todas as classes, há uma aparente diluição da luta de classes. Há uma aparente socialização do tratamento. Aí a gente observa, inclusive, nas ações governamentais. Por exemplo, o ministro da Saúde, por mais que ele seja da extrema-direita, mas o anterior ele estava tendo ações de tentar que todo mundo fosse atendido. E agora, ou todo mundo fosse protegido. E agora, a gente está evidenciado quem é que é para ser protegido. Você sente isso? Na verdade, quando esse projeto ultraliberal dá um freio, quando ele para um pouco, do jeito que ele foi obrigado a parar, ele não significa dizer que a gente vai melhorar, significa dizer que isso está previsto. A forma de organização do capital prevê, em momentos de crise, uma ação interventora do Estado. O keynesianismo é uma solução interventora para salvar o capital. Então, quando você minimamente começa a perceber que, poxa, então nesse contexto parece que as classes se igualam porque se coloca um freio nas reformas tão nefastas que estavam sendo feitas, né? E nesse momento vamos pensar na saúde de todos, aí você vê o ministro passado, né, o Mandetta, falando, vem aqui com o colete do SUS, sendo que ele sempre foi contrário ao SUS. Então, quando a gente começa a observar isso, mas isso, minha amiga, está dentro daquilo que é previsto por esse sistema. Isso não é um fato de você aprender com o erro. Muita gente, às vezes, se ilude dizendo, agora eles vão ver o quanto é importante a educação, a saúde pública. Agora eles vão ver o quanto... Não é uma questão de ver o quanto é importante. Porque não é que a gente caminhe numa linha evolutiva de civilidade. O que acontece é que a luta de classes é isso. Para que a gente consiga direitos, a gente tem que lutar por direitos. Não é uma questão de aprender com o que foi fracassado. E todos esses... A burguesia sabe que este modelo ele tende a fracassar, mas ela aciona a solução do Estado interventor quando se faz necessário para que ela possa, a partir daí, continuar avançando. Então, o que tem que acontecer é que a gente tem que superar o sistema capitalista de verdade, porque o capitalismo, com suas propostas paliativas para momentos de crise, não é uma proposta no sentido da gente evoluir, da gente melhorar, da gente chegar numa civilização que possa usufruir ou desfrutar de uma relação de igualdade. Não é isso que está previsto
dentro desse sistema. Não é isso. Quando se aciona mecanismos dessa forma, é apenas como o famoso dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Quando terminar essa pandemia, o que eu percebo é que nós, da classe trabalhadora, vamos penar muito para pagar tudo isso que está acontecendo. E a gente, mais do que nunca, vai ter que estar muito organizado, porque quando o chicote vier, é no nosso lombo e ele vem com mais força. Exatamente, porque se está todo mundo fragilizado, aí as ações que vêm, elas são aceitas, porque não tem como você, estando no isolamento, porque só mexe com esse sistema quando o povo vai para a rua. Aí, se a gente não pode estar na rua, então já fica mais difícil. É muito importante, vamos voltar a falar da educação. Você diz que o ensino básico ele não pode ser dado à distância, né? E que acontecendo isso abre brecha para transformar principalmente nas escolas privadas. Explica isso qual é o perigo desse ensino básico à distância nesse momento. Pois eu te digo aqui da minha experiência, por exemplo, como professora, que a gente percebe o quanto a educação ela caiu de qualidade. E num curto espaço de tempo, numa década para cá, quando eu comecei, por exemplo, eu como professora de escola privada, comecei a ter que abrir mão de trabalhar com material didático muito mais rico, que era um livro didático, para ter que começar a trabalhar com material apostilado, um material extremamente resumido. Ele é quase como um esquema que a gente escreve num quadro. Eu, como professora de sociologia, eu não escrevo esquema em quadro. A minha aula é uma aula de debate. A gente faz as leituras, a gente vai para a sala debater. Mas agora, de acordo com a recomendação das franquias, porque tudo isso é acompanhado sistematicamente por esses supervisores que vêm das suas centrais para poder acompanhar e avaliar o nosso trabalho de professor, né, de professora. E ali eles vão cronometrar quantas aulas você tem que ter para cada assunto, quanto tempo você vai destinar no espaço de... Ou seja, praticamente o debate não vai existir. Você vai ter, sim, que escrever esquema de quadro, e esse esquema vem todo já sugerido e estruturado para você se adequar. E eu não me vejo, Norma, eu tenho muita dificuldade de me ver como uma professora que vou colocar a minha aula, uma aula de filosofia, por exemplo, dentro de um esquema de quadro. Mas os materiais, inclusive, eles já sugerem. Tem algumas franquias que, inclusive, trazem no mesmo material apostilado sociologia e filosofia misturado, obrigando o professor de sociologia a ter que dar aula de filosofia e o professor de filosofia dar aula de sociologia, sendo que são 2 formações diferentes, 2 mercados de trabalho diferentes. E ali, para você ver como é colocado uma coisa sem propósito. Porque o importante é que está ali. E qualquer um que venha a ministrar aquelas aulas não tem problema não. Então, o famoso faz de conta. A carga horária para essas disciplinas mais humanizantes, ela é cada vez mais reduzida. Eu me lembro que até o período do Enem, até pouco tempo atrás, até o governo da Dilma, os professores de sociologia e filosofia tinham muito destaque, porque a prova de humanas vinha tomada de questões em relação à questão dos movimentos sociais, da organização da sociedade civil. Então, o feminismo, questão LGBT, questão racial, cultura africana, tomava conta dessas provas. De lá para cá, desde que o golpe foi instaurado e desde que esse governo perverso se instalou, nós, professores de sociologia e de filosofia, estamos vendo a nossa profissão indo pelo ralo. Professores de arte também, de artes, todos esses mecanismos que são extremamente fundamentais para uma formação de uma juventude com senso cidadão, isso tudo está sendo retirado, fora que o ensino à distância, ele vai, como eu disse, ele vai tirando cada vez mais aquele contato do chão da escola que é tão necessário. Os grêmios tendem a algum tempo, quem sabe, desaparecerem completamente. O espaço de organização política da juventude, dos estudantes, porque sem um contato, você não produz mais política de uma forma como você produz a partir de um contato presente. Então, nós não temos mais tempo,
é tirado o tempo dos estudantes também, que não tem mais tempo para organizar suas próprias demandas políticas, e daí em diante a gente vê aí uma quantidade de situações que o ensino à distância vai desfavorecer. Não é se colocar contra esta tecnologia. É bom que isso fique claro. Não é se colocar contra. Nós estamos aqui apresentando situações que mostram o quanto ela é frágil, principalmente no espaço onde não tem esse direito universal à internet, quando não tem o direito universal a essas tecnologias. Mas o risco é que isso passe a se tornar num futuro em breve, e eu não estou aqui, não é exagero, não é conspirando, mas existe uma tendência real de que lá na frente, essa nossa profissão de professor seja substituída, seja esvaziada de um significado e de uma importância, e que a gente se reduza aí a um mero aplicador de manuais, que é mais ou menos isso que a educação tende a se formar. Isso. A Madalena, ela fala sobre a fala anterior do trabalho, é verdade, inclusive o desgoverno e seus asseclas aproveitam a pandemia para aprovar reformas de mais ataques à classe trabalhadora e benefício aos ricos, isso é verdade. E uma coisa que, nisso que você está falando, dessa precarização do trabalho e da educação, teve um programa antes da pandemia, em que uma especialista, se eu não me engano, norte-americano, falando de profissão do futuro, uma comunidade do Rio de Janeiro perguntando sobre profissão do futuro. Quais as profissões que tendem a assumir? Olha só o exemplo que ele deu de uma profissão que tende a assumir. Ele diz, médico pode sumir. Por quê? Porque uma consulta médica tem a lógica dos sintomas e um computador pode fazer isso. Agora, tu imagina a de professor e professora, a de bancário já está funcionando assim em muitos países, que inclusive nossa luta bancária sindical, desde a década de 90, era para evitar exatamente que as máquinas substituíssem as pessoas. Pode falar. Sim. Eu acho que até certo ponto, a tecnologia, ela tem que ser vista sempre como acessório. Ela não pode ser vista como algo que supere, né, a presença humana. Eu fico a me perguntar, meu Deus, na própria questão do médico, que a medicina, mais do que nunca, ela precisa da escuta do paciente. As questões relacionadas ao corpo, elas não podem ser objetivadas sem um paciente para poder falar sobre isso. Então, olha a que ponto querem reduzir. E a de professores não fica longe. Então, a gente pode achar, poxa, essa moça ela está conspirando essa hora nessa live, essa hora da manhã aí. Não, gente, não estou conspirando. Está levando a gente a essa situação. Eu lhe testemunho aqui é de carteirinha. O que era a satisfação de eu entrar numa sala de aula? O que era a minha satisfação de ser professora? De pensar, quando eu ia fazer um planejamento no começo do ano, eu ia para casa era pensando em milhares de atividades maravilhosas, super criativas, e como os alunos gostavam, e como a gente crescia, como a gente se aproximava, como a dimensão era humana, como aquilo era importante. A escola é um espaço com toda a sua diversidade de subjetividade, de pessoas, e já não é tanto, né? Porque imagina aí, a escola privada. Então não tinha... Eu trabalhei em escolas que uma escola aí que tinha 2.000 alunos, tinha 2 alunos negros que estudavam na escola. Eu trabalhei em escolas que não tinham essa diversidade toda, mas minimamente você vai ter contato com a subjetividade de alguém que é diferenciada. Agora imagina, dentro desse projeto fundamentalista que a gente tem hoje nesse país, se o ensino for apropriado de fato por pessoas que hoje querem empoderar um pensamento totalmente senso comum, como essa história de ideologia de gênero que eles falam. Isso. Muito pior a diversidade. É porque tinha alguém tentando me ligar. Desculpa aí. Sem problema, morro de medo disso acontecer aqui.
Aí eu fico sem saber o que fazer. É, deixa eu só ler, já que eu interrompi, eu vou ler bem aqui. Bruna diz maravilhosas. Raquel Pinho, os exames físicos não têm como serem substituídos por um computador. Absurdo esse tipo de ideia. A Bruna, concordo, Fabiola, as aulas pelo Zoom são horríveis, nada substitui o professor ou a professora. Lu Rebordosa, faço minhas suas palavras. A gente se dedica à educação por amor, humanismo e crendo na revolução em maiúscula através da educação. Fala aí, Fabiola. Quem é professor, professora, a gente se apaixona. É uma profissão muito diferente de tudo, não tem a menor condição da gente ter que se adequar a uma proposta de uma franquia que reduz a gente a um manualzinho desse tamanho, que vai cronometrar seu tempo, sua fala, seu método. Isso, gente, isso é a coisa mais absurda que pode ter sido criada dentro da educação. Isso mata a relação de proximidade entre professor e aluno. Isso esvazia o ambiente escolar de qualquer relação de humanidade. Isso vai reduzir uma escola e uma educação a produzir mão de obra para ser inserida no mercado de trabalho, se é que esse trabalho aí vai existir, porque ele não vai contemplar todo mundo. Vão se acabar de estudar, vão se acabar de se tornar tristes, deprimidos, ansiosos, e ainda assim não vai ter emprego para todo mundo. É isso que o capital aponta, é isso que o capital projeta. Olha, a gente tem 5 minutos, eu vou ler aqui alguns comentários. A Mariais, ao invés de desaparecer os profissionais, quero ver sumir os donos de escola, de hospitais, dos bancos, das fazendas. Fabiola, Lidiane César. Fabiola é uma das cabeças mais claras e um dos nomes de maior projeção e influência intelectual atualmente. Lidiane, eu particularmente sempre me pauto e busco as falas da companheira Fabiola para esclarecimento e formação. Obrigada. Lidiane, parabéns. Norma, querida, pela convidada incrível. Obrigada, obrigada. Antes de dar a palavra para finalizar, Fabiola, eu quero convidar vocês para amanhã, às 10 horas, a Hortência Mendes, ela vai continuar falando sobre o movimento feminista, sobre a mulher negra e sobre muitas situações que envolvem a mulher dentro e fora do movimento. Inclusive a relação com religiões, igrejas, muitas outras coisas. Vai ser interessante, vamos convidar muita gente. E na terça-feira vai ter a Cláudia Modesto, que ela é administradora de empresas, e a Cláudia tem uma experiência de violência doméstica e superação e luta até hoje para que o judiciário dê proteção a ela e à filha. Então, ela vai falar sobre isso na terça, sempre às 10 da manhã, tá bom, gente? E é muito importante a gente estar conversando e olha, leiam, assistam filmes voltados para os temas. Olha, tem um filme daqui, uma série na Netflix, coisa mais linda, que é interessante, na década de 60, a luta de mulheres, 4 mulheres maravilhosas, cada uma em sua área, lutando para se libertar. Tem o The Mask, a máscara em que você vive, está no YouTube, gratuito, você assiste, que você vê a construção do masculino, como ela é feita. Foi um documentário feito nos Estados Unidos e ele é revelador para todos nós, porque aqui no Brasil não é diferente do que estava sendo mostrado. E eu quero que você fale, Fabiola, agora, faça suas considerações finais. Bom, adorei as dicas aí, viu, das séries, dos filmes. Nesse momento é muito importante. Inclusive, acho que a gente tem que buscar esse momento, é lógico, né, gente? Todo mundo tem dito, mas isso é pura verdade, para a gente tentar, desacelerar, né? Que é incrível como o capital ele se apropria do nosso corpo, do nosso tempo, do nosso ritmo.
ele nos tira das relações humanas, ele nos esvazia dessas relações. E eu estou muito feliz nesse momento, inclusive, para poder me dar o luxo, o privilégio de escolher um livro para ler sem tanta pressa, sem tanta ansiedade. E muito